Olá, investidor! Olá, investidora! Sejam muito bem-vindos ao canal Carteira Livre. Eu sou o João Augusto, mestre em economia. Neste vídeo, vamos falar sobre 3 REITs incríveis e baratos para quem busca renda passiva para abril de 2025. São eles Realty Income, Prologis e VICI Properties. Os REITs funcionam de forma similar aos fundos imobiliários no Brasil, mas investem no mercado imobiliário internacional, sendo uma excelente oportunidade para diversificação e para receber renda em dólar. Esses ativos podem ser grandes aliados para quem busca fluxo de caixa constante, seja com dividendos mensais ou trimestrais. Vamos analisar as principais características dessas empresas, seu histórico de dividendos, valuation, métricas financeiras e as perspectivas para o mês. Antes de começar, inscreva-se no canal Carteira Livre e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo novo sobre investimentos no exterior. E já aproveita para comentar, você já investe em algum desses REITs? Ou está começando a receber renda passiva em dólar? Adoro saber a experiência de vocês. Agora vem comigo descobrir mais sobre esses 3 REITs incríveis para o mês de abril. O primeiro REIT do vídeo de hoje é o VICI Properties, que é um dos maiores REITs especializados no setor de entretenimento e hospitalidade nos Estados Unidos. Seu portfólio é diversificado, abrange 54 cassinos e outras 39 propriedades, incluindo hotéis, resorts e espaços de lazer. Com uma forte presença em Las Vegas, no estado de Nevada, conta ainda com propriedades em 15 outros estados americanos e uma província canadense. A empresa se destaca como uma opção atraente para investidores que desejam exposição ao segmento de hotelaria, jogos e entretenimento. O VICI Properties possui ainda aproximadamente 60 mil quartos distribuídos em cassinos mundialmente conhecidos. Possui também espaços para convenções, mais de 1.000 lojas e 4 campos de golfe. Seus locatórios principais incluem grandes nomes do setor, como Caesars Entertainment e MGM Resorts, que garantem estabilidade no fluxo de receita por meio de contratos de aluguel de longo prazo. Esses contratos, muitas vezes atrelados à inflação, ajudam a proteger o fluxo de caixa contra a desvalorização da moeda ao longo do tempo. Atualmente, as ações do VICI Properties estão cotadas a $32,62 e tiveram uma valorização de 10% nos últimos 12 meses. Agora vamos avaliar o valuation do VICI Properties, usando o indicador preço dividido pelo Adjusted Funds from Operation, ou AFFO, que é uma métrica essencial para avaliar se um REIT está sendo negociado a um preço atrativo em relação ao seu fluxo de caixa operacional ajustado. O AFFO, em português, significa Fundos Ajustados das Operações, ou seja, esta métrica mede o lucro operacional, incluindo a depreciação e ganhos ou perdas com a venda de propriedades e custo de manutenção dessas propriedades. No caso do VICI Properties, o gráfico indica que o preço dividido pelo lucro operacional ajustado está atualmente em 14 vezes, abaixo da média dos últimos 5 anos, que foi de 14,4 vezes. O dividend yield do VICI Properties está atualmente em 5,3% ao ano, o que representa pagamentos anuais de $1,73. O dividendo é crescente desde 2019. E os dividendos crescem em média 6,4% ao ano nos últimos 5 anos. A próxima DataCon se aproxima no dia 19 de junho de 2025 e o payout é moderado, está em torno de 74%, o que significa que 74% do fluxo de caixa é distribuído aos acionistas na forma de dividendos. Payout é uma métrica importante, pois ajuda a avaliar a capacidade da empresa de gerar lucros e prever a sustentabilidade da distribuição de dividendos. Os dividendos do VICI Properties têm crescido de forma consistente nos últimos anos e cresceram em média 7% ao ano. Para ilustrar o poder dos dividendos crescentes, considere que em 2018 o dividendo por ação da VICI Properties era de $1,15 e hoje está em $1,73, um crescimento de mais de 60% no período. Esse aumento substancial nos dividendos pode resultar em uma renda em dólar cada vez maior ao longo dos anos, tornando o VICI Properties uma excelente opção para quem busca renda passiva crescente. O dividendo do VICI Properties é pago trimestralmente nos meses de janeiro, abril, julho e outubro, e o dividendo trimestral é de 43 centavos de dólar. A próxima DataCon é no dia 19 de junho de 2025 e o pagamento será realizado no início do mês de julho. O Realty Income é o segundo REIT para ficar de olho em abril de 2025. O Realty Income também é conhecido como The Monthly Dividend Company, ou seja, a empresa se intitula a empresa do dividendo mensal. Com o valor da firma atual de aproximadamente 83 bilhões de dólares e mais de 15 mil propriedades em diversos setores, o Realty Income possui um portfólio amplamente diversificado de imóveis comerciais e um histórico sólido de pagamentos de dividendos mensais. A trajetória do Realty Income começou em 1969, com investimento na cadeia de restaurantes Taco Bell. Hoje, a empresa possui milhares de imóveis nos Estados Unidos, alugados para empresas de diversos setores.
A maior parte da sua receita vem de propriedades comerciais, todas sob contratos do tipo Triple Net Lease, que transfere as despesas operacionais como manutenção, impostos e outros gastos para os inquilinos. Essa estrutura gera um fluxo de caixa previsível e ideal para financiar os dividendos mensais da empresa. O Realty Income possui uma base diversificada de imóveis, com a maior parte concentrada no setor de varejo, que representa 73% do total. Outros 17% estão distribuídos em setores fora do varejo, como saúde e data centers. Esse REIT conta com 1.552 clientes distintos, operando em mais de 90 setores econômicos. Investir no Realty Income significa ter exposição ao varejo nos Estados Unidos e em mais 7 países da Europa Ocidental. Em termos de presença global, o REITs possui 12% dos imóveis no Reino Unido, seguido por 10,3% no Texas, 5,1% na Flórida, 5% na Califórnia, 4,4% no estado de Illinois e 4,1% em Ohio. Os números relacionados aos dividendos do Realty Income são impressionantes. A empresa possui um dividend yield atual de 5,5% e acumula 108 trimestres consecutivos de aumento nos pagamentos aos acionistas, com um crescimento médio anual de 4,3% desde 1994. São 27 anos aumentando de forma ininterrupta os pagamentos aos seus acionistas. Esse desempenho coloca o Realty Income entre as Dividend Aristocrats da Bolsa Americana. No momento de gravação do vídeo, a cotação do Realty Income é de $58, com uma valorização de 8,5% nos últimos 12 meses. A curva de preço mostra uma tendência de alta consistente até o pico em novembro de 2024, quando o Realty Income chegou a ser cotado a aproximadamente $64,71, seguido por uma correção até a mínima de $50 no início de 2025, e desde então observa-se uma retomada de valorização gradual. Agora vamos avaliar o valuation do Realty Income por meio do indicador preço dividido pelo AFFO, ou seja, Adjusted Funds from Operation, que é uma métrica essencial para avaliar se um REIT está sendo negociado a um preço atrativo em relação ao seu fluxo de caixa operacional ajustado. No caso do Realty Income, o gráfico na tela indica que o preço sobre o lucro operacional ajustado está atualmente em 13,6 vezes, abaixo da média dos últimos 5 anos, que foi de 16,3 vezes. O preço das ações do Realty Income está relativamente descontado em comparação ao seu histórico nos últimos 5 anos. O dividend yield atual do Realty Income é de 5,5%, o que representa uma rentabilidade atrativa com base nos dividendos pagos em relação ao preço da ação. O pagamento anual estimado por ação é de $3,22, que é distribuído em 12 parcelas mensais, uma característica que diferencia o Realty Income como referência em distribuição recorrente de proventos. A próxima DataCon está marcada para o dia 1º de abril, que significa que investidores que desejarem receber o próximo pagamento devem possuir as ações até este dia. A taxa de crescimento anual composta dos dividendos nos últimos 5 anos foi de 2,8%. O que indica um crescimento modesto, porém constante, compatível com o perfil de estabilidade e previsibilidade do setor de REITs. O dado mais expressivo é o histórico de 27 anos consecutivos de crescimento dos dividendos, evidenciando o compromisso de longo prazo da empresa com seus acionistas e a solidez do seu modelo de negócios. A imagem mostra a evolução dos dividendos anuais por ação pagos pelo Realty Income ao longo dos últimos anos, evidenciando um histórico sólido de crescimento consistente. Desde 2005, a companhia vem aumentando seus dividendos de forma regular, com destaque para o salto observado entre 2012 e 2013, reflexo de aquisições estratégicas e expansão do portfólio imobiliário. Nos últimos 12 meses, o crescimento dos dividendos foi de 3%, enquanto nos últimos 5 anos a média anual ficou de 2,9%, classificada como lenta. No entanto, ao observar um horizonte mais longo, desempenho mais robusto, nos últimos 20 anos o crescimento médio anual foi de 4,7%, o que demonstra a resiliência e o compromisso da empresa com seus acionistas. Esse padrão de aumentos constantes, mesmo que modestos, reforma a natureza defensiva do Realty Income, muito valorizado por investidores de longo prazo que buscam renda passiva previsível e com segurança. A imagem na tela apresenta o histórico recente e as próximas distribuições de dividendos do Realty Income. A companhia mantém uma política de pagamentos mensais, característica marcante que lhe rendeu o título The Monthly Dividend Company. O dividendo anual estimado é de $3,22 por ação, e os dividendos mensais vêm sendo ajustados de forma progressiva ao longo do tempo, partindo de 25 cents em maio de 2024 para 26 cents em março e abril de 2025. Evidenciando uma política de crescimento constante nas distribuições. A próxima DataCon está confirmada para o dia 1º de abril de 2025, com pagamento no dia 15 de abril, mantendo a regularidade e previsibilidade que torna o Realty Income um ativo valioso para a geração de fluxo de caixa em dólar.
O Prologis é o terceiro REIT para ficar de olho em abril. O Prologis é líder global em imóveis logísticos, especializado no desenvolvimento e instalação de galpões. Com mais de 5.600 edifícios e presença em 20 países, a Prologis atende a mais de 6.700 clientes em setores como e-commerce, transporte e bens de consumo. Seu modelo de negócios é focado na alocação de espaços de alta qualidade e proximidade dos grandes centros urbanos, atendendo a crescente demanda por infraestrutura logística, impulsionada pelo comércio eletrônico. Com uma sólida base financeira, mais de 218 bilhões de dólares em ativos e exposição ao setor logístico de rápido crescimento, o Prologis é uma excelente oportunidade de investimento em REITs, proporcionando potencial de valorização e renda passiva estável. O crescimento do e-commerce é um dos principais impulsionadores da demanda pelos ativos da Prologis. Em 2024, o volume de vendas do e-commerce nos Estados Unidos ultrapassará 300 bilhões de dólares, com a taxa de penetração projetada para crescer de 22,5% em 2024 para 29,9% em 2028. Essa expansão reforça a necessidade de soluções logísticas de alta qualidade, posicionando a Prologis como uma peça-chave no suporte ao crescimento contínuo do comércio eletrônico. O gráfico em tela mostra a evolução da cotação do Prologis. Nos últimos 12 meses, o preço da ação fechou em 111 dólares e 79 cents, com uma queda acumulada de 12,6%. O Prologis mostra volatilidade ao longo do período de análise, com uma forte valorização entre junho e setembro de 2024, atingindo um pico de 126 dólares. No entanto, a ação passou por uma correção significativa a partir de outubro do ano passado, chegando a uma mínima de 101 dólares em janeiro de 2025. Desde então, iniciou um processo de recuperação parcial, ainda sem retomar os níveis máximos anteriores. Outra métrica importante na análise do Prologis é a relação preço dividido pelo fluxo de caixa operacional, P dividido por FFO, que atualmente está em 25,6 vezes, o que indica que esse REIT está potencialmente desvalorizado na comparação histórica. A média dos últimos 5 anos, esse indicador era de 28 vezes. A métrica preço dividido pelo fluxo de caixa operacional é amplamente utilizada para avaliar os REITs. Ela é semelhante ao índice preço dividido pelo lucro usado nas ações, mas ajustado para as características específicas do setor imobiliário. O dividend yield atual do Prologis é de 3,6%. Desde 2013, a companhia mantém uma trajetória consistente de crescimento dos dividendos, com uma média de aumento anual de 12,6% nos últimos 5 anos. Esse histórico reforça a previsibilidade e a solidez da política de distribuição de lucros. A próxima datacom está marcada para o 17 de junho de 2025. O payout do Prologis está atualmente 75%, o que significa que 3/4 do fluxo de caixa são retornados aos acionistas na forma de dividendos. Esse percentual está alinhado com os padrões do setor imobiliário nos Estados Unidos. O dividendo do Prologis tem crescido de forma consistente nos últimos 11 anos, e os dividendos cresceram em média acima de 12,6% ao ano nos últimos 5 anos. Para ilustrar o poder dos dividendos crescentes do Prologis, considere que em 2011 o dividendo por ação era de apenas $1 e hoje está em 3 dólares e 84 centavos, um crescimento de mais de 280% no período. Esse aumento substancial nos dividendos pode resultar em uma renda em dólar cada vez maior ao longo dos anos, tornando o Prologis uma excelente opção para quem busca renda passiva crescente. O dividendo do Prologis é pago trimestralmente nos meses de março, junho, setembro e dezembro, e o dividendo trimestral é de $1,01. A próxima datacom é no dia 17 de junho de 2025 e o pagamento será realizado no dia 30 de junho. Para concluir a análise dos 3 REITs para abril, reunimos os principais indicadores fundamentalistas desse vídeo para te ajudar na tomada de decisão. O primeiro item da nossa análise é a relação preço dividido pelo lucro operacional ajustado. O VICI Properties e o Realty Income estão sendo negociados a um múltiplo mais baixo, de 14 vezes, que pode indicar um valuation mais atrativo. O Prologis, por outro lado, tem um múltiplo elevado, de 25,6 vezes, refletindo seu forte crescimento e valorização. O segundo item da nossa análise é o número de imóveis. O Realty Income possui o maior número de imóveis, com mais de 15 mil propriedades. O Prologis foca em galpões logísticos, que exigem menor quantidade, mas possuem alto valor agregado e tem mais de 5.600 edifícios. VICI Properties tem poucos ativos, são apenas 93 propriedades, o que pode ser um risco caso um grande inquilino saia do fundo. O terceiro item da nossa análise é o payout. Todos os REITs desta análise estão em um nível saudável de distribuição de dividendos, em torno de 75% do total. O quarto item é o dividend yield. O Realty Income oferece os dividendos mais atrativos, de 5,6%, seguido de perto pelo VICI Properties, com 5,3% ao ano.
O Prologis paga menos, pois investe mais capital no crescimento do negócio e tem um yield de 3,6%. Por fim, o quinto item da nossa análise é o crescimento dos dividendos nos últimos 5 anos. O Prologis lidera no crescimento dos dividendos com 12,6% ao ano de crescimento em média nos últimos 5 anos. O VICI Properties também tem um bom crescimento de 6,6%, enquanto o Realty Income tem um menor desempenho neste item, com crescimento de 2,8% nos últimos 5 anos em média. E aí, o que você achou desses 3 REITs para o mês de abril? Realty Income, Prologis e VICI Properties são excelentes oportunidades para quem quer investir no setor imobiliário global e receber renda passiva em dólar. Se você busca estabilidade e segurança, o Realty Income apresenta maior diversificação, menor risco e dividendos mensais previsíveis. Se você quer alto rendimento com risco moderado, o VICI Properties é o maior yield, mas com concentração de inquilinos. Se o foco é crescimento de longo prazo, o Prologis apresenta forte valorização e crescimento acelerado dos dividendos. Cada REIT tem a sua estratégia, e a escolha ideal depende do seu perfil de investidor. Se você já investe em algum deles, comenta aqui qual é o seu favorito. Ou se tem outro REIT na sua carteira, compartilhe com a comunidade. Se este vídeo te ajudou, deixa o like, compartilhe com alguém que também está interessado em investir no exterior. E claro, inscreva-se no canal Carteira Livre para acompanhar mais conteúdo sobre investimentos internacionais e como aumentar a sua renda passiva em dólar. Muito obrigado por assistir até aqui. Bons investimentos e nos vemos no próximo vídeo.